Boa noite, meus irmãos queridos. É um motivo de muita alegria voltar ao salão virtual ABBM para estudarmos juntos mais uma das lições de Deus, nosso Pai. Um beijo grande para todos, muita saúde, muitas bênçãos e muita saudade também. Beijo grande. O nosso assunto de hoje é homenagem a Chico Xavier. E nós vamos começar com a leitura da nossa página de abertura, o livro O Homem que Falava com Espíritos, de Luís Eduardo de Souza. A página é Lição de Simplicidade de Chico Xavier. Quem quiser ser o maior, seja o menor de todos. Mateus, capítulo 20, versículo 26. Partirei desta vida sem um níquel sequer. Tudo que veio até mim em matéria de dinheiro simplesmente passou por minhas mãos. Graças a Deus, a minha aposentadoria dá para os meus remédios. Roupas, os amigos, quando acham que estou mal vestido, me doam. Sapatos eu custo a gastar um par. Em casa, a nossa comida é simples. Não tenho conta bancária, talão de cheques, nenhuma propriedade em meu nome. A não ser esta casa que eu passei em cartório para outros, tenho apenas o usufruto. Nunca tive carros, nem mesmo uma carroça. De modo que, neste sentido, nada vai me pesar na consciência. Fiz o que pude pelos meus familiares, e se não fiz mais é porque mais eu não podia fazer. Nunca contei o dinheiro que trazia no bolso, mesmo aquele que alguns amigos generosos colocavam no meu paletó. Quanto a mim, sou apenas médium, e médium muito falho. E os médiums seguem-se uns aos outros perante o tempo. O trabalho, não me sinto em tarefa especial que exija um continuador específico. O trabalho que me foi entregue poderia ter sido entregue a qualquer outro médium. Eu não receio ter necessidade de ter substituto, pois me sinto como uma grama. Quando uma desaparece, outra vai surgindo. Um iluminado? Não. Uma tomada entre dois mundos. Porta-voz de Deus? Uma besta encarregada de transportar documentos dos espíritos. Apóstolo? Não. Cisco Xavier. Sucessores? Morre um capim, nasce outro. Pai amado, somos muito gratos por nos reunires aqui no dia de hoje. Somos muito gratos por tantas coisas que o Senhor coloca na nossa vida, tantas oportunidades que o Senhor nos presenteia. E essa é uma delas. Que o Senhor abençoe o nosso estudo da noite de hoje, nos ilumine, nos inspire, nos intua, para que possamos realmente trazermos aquilo que o Senhor deseja que aqui esteja. Que o Senhor nos envolva a todos que aqui estão, com as tuas bênçãos, a tua paz e o teu amor infinito. Se conosco, Pai amado, hoje, agora e sempre. Assim seja, Senhor. Graças a Deus. Começando o nosso estudo, nós vamos falar sobre quem é esse espírito Chico Xavier. Ele nasceu na cidade de Pedro Leopoldo, em Minas Gerais, no dia 2 de abril de 1910. Seus pais eram João Cândido Xavier e Maria João de Deus. E ele foi batizado como Francisco de Paula Cândido, porque o pai dele pediu que um amigo fizesse o registro do filho no cartório e o amigo se confundiu com o nome do santo do dia, que era Francisco de Paula. E esse erro só foi percebido muitos anos mais tarde, quando o Chico precisou de documento para o emprego. E a mudança só aconteceu mesmo em 1965. E a primeira experiência mediúnica de Chico foi conversando com o espírito de sua mãe. Ele passou por muitos momentos difíceis, e um deles, a gente citou aqui alguns, um deles foi
quando ele teve que lamber a ferida do filho da sua madrinha, né? E ele ficou muito revoltado, e a mãe falou para ele que era melhor ele fazer isso, que ia ser muito bom para ele. E ele tinha essa comunicação com os desencarnados, e ninguém compreendia isso. Ficava achando que ele era desequilibrado, o pai mesmo achava isso. E sua mãe o aconselhou para que ele não divulgasse mais essas comunicações. E na vida de Chico, trabalho e doenças começaram muito cedo, né? Aos 17 anos, em Pedro Leopoldo, ele participou da primeira reunião mediúnica pública do Centro Espírita Luiz Gonzaga. E Emmanuel apareceu para ele pela primeira vez em 1931. Em 1932, foi psicografado o primeiro livro, que foi Parnaso de Além-Túmulo, que reunia poesias de artistas brasileiros. E essa obra causou grande impacto na época. Em janeiro de 1959, ele foi morar em Uberaba. E as reuniões mediúnicas públicas aconteciam na Comunhão Espírita Cristã. E Chico psicografou quase 500 livros e 10 mil cartas. Vendeu mais de 60 milhões de exemplares, traduzidos em 30 idiomas. Ele foi o escritor brasileiro que mais vendeu e não ficou com dinheiro nenhum. Tudo ele doava em cartório. No dia 30 de junho de 2002, o Brasil passou por duas emoções. Uma foi a vitória da seleção brasileira na Copa do Mundo, que ganhou da Alemanha, lá no Japão, tornando-se pentacampeã. E a outra foi a perda, né, o desencarne de Chico aos 92 anos por uma parada cardíaca. O velório aconteceu no Centro Espírita Casa da Prece, e o sepultamento foi no cemitério São João Batista, em Uberaba, no dia 2 de julho de 2002. Completou 113 anos de aniversário no dia 2 de abril de 2023, e no dia 30 de junho ele vai completar 21 anos de desencarne. Foram muitas as homenagens feitas a ele, e uma delas foi a peça Chico Xavier em Pessoa, apresentada no Teatro Copacabana entre 21 de janeiro e 12 de fevereiro. Vamos falar um pouco sobre as outras existências de Chico. No livro O Espírito de Chico Xavier, Chico diz assim: sinceramente, não me interessa saber quem fui em pregressa existência. Chico Xavier, se foi muito, foi apenas um pé de capim. E no livro Chico Diálogos e Recordações, estão relatadas as suas encarnações. Nós vamos falar só de algumas. A primeira foi como patriarca Isaac, em Canaã, entre 1896 e 1716 a.C. Isaac foi o único filho de Abraão, que contava com 100 anos, e sua esposa Sara, que já não tinha acabado o seu período reprodutivo. Isaac foi pai de Esaú e Jacó, e foi o patriarca que viveu mais tempo, morreu aos 180 anos. A segunda reencarnação foi como a rainha Faraó, em Tebas, no Antigo Egito, entre 1542 a 1580 a.C. A Hatshepsut, que reinou por 22 anos. Ele foi também o profeta Daniel, ele foi Platão, Allan Kardec, o sacerdote druida na Bretanha, João Evangelista, Santo Antão no Egito, São Francisco de Assis na Itália, Padre Manuel de Paiva, René Descartes na França, Allan Kardec na França e Francisco Xavier em Pedro Leopoldo. Nesse livro, Chico diz assim: voltarei sim a reencarnar, não sei quando nem onde, mas voltarei. E espero fazê-lo sempre a serviço do Senhor. No entanto, cumpra-se em mim, segundo a sua vontade. E no livro A Fascinante História de Chico Xavier, Luiz Eduardo de Souza se refere a Chico como um fenômeno, porque Chico não tinha conhecimento acadêmico e ainda assim ele escreveu livros e mensagens que foram traduzidas em diversas línguas, que ele escrevia em diversas línguas, mesmo sem saber. E passou toda a sua vida só com seu salário. Nunca usou
o lucro, o dinheiro das suas obras psicografadas. E no capítulo 4 desse livro, ele fala sobre a fama e notoriedade. Fala sobre reportagens do jornal, o Globo, fala sobre o programa Pinga Fogo na extinta TV Tupi, e fala sobre pesquisas que foram feitas, uma pelo jornal Gazeta Mercantil, e queria saber quais eram os religiosos mais influentes do Brasil. Chico ficou em quarto lugar. Um outro concurso para eleger o Mineiro do Século, feito pela TV Globo de Minas Gerais, Chico ficou na frente de Santos Dumont, de Pelé e de Juscelino Kubitschek. E a revista Época fez uma pesquisa pela internet para saber quem era o maior brasileiro da história. E Chico ficou em primeiro lugar com 9.966 votos. Nós não podemos falar de Chico sem falar de Emmanuel. E quem é Emmanuel? No livro Chico Xavier e Emmanuel, de Sueli Caldas Schubert, ela fala que Emmanuel é o nobre espírito responsável por um grande trabalho missionário na pátria do Evangelho. É o guia espiritual do médium Chico Xavier. E seu nome significa Deus conosco. Ele começou a aparecer para Chico na década de 20, mas as psicografias só aconteceram a partir de 1930. Começou o trabalho em Pedro Leopoldo e depois continuou em Uberaba. Emmanuel é o responsável pelo projeto das obras de André Luiz. E no livro Testemunhos de Chico Xavier, no capítulo 12, Emmanuel diz o seguinte, que ele é pregador de cartazes convidando à festa do reino. E que, embora ele não tenha sido convidado para a festa, ele continua convidando os outros, porque ele está cumprindo com ordens superiores. E esse convite amoroso, ele aparece nas psicografias de Chico, onde todos são convidados, só que precisam do traje adequado. E sobre isso fala no Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo 12, item 2. Está revestido da túnica nupcial, isto é, ter puro coração e cumprir a lei. A Emmanuel, a primeira encarnação de Emmanuel foi como Simas, grão sacerdote do templo de Amon-Ra em Tebas, no Egito, no século 9 a.C. E depois ele teve uma outra como cônsul romano, outra como senador romano, Padre Manuel da Nóbrega, Padre Amaro. E, de acordo com relatos de Chico, Emmanuel reencarnou no ano 2000, no interior de São Paulo. Mas, dessa vez, ele não vai se envolver com religião. Ele vai brilhar na área da educação, como professor e como médium humilde. Também não podemos deixar de falar do Geraldinho, que nasceu em Belo Horizonte em 1962, numa família espírita, e tornou-se um dos maiores amigos de Chico desde que o conheceu em 1981. E eles conviveram juntos por 25 anos. E ele fundou o departamento editorial da União Espírita Mineira, ele foi o autor da biografia de Chico Xavier, Mandato de Amor, fundou a Casa de Chico Xavier e Pedro Leopoldo, e ele também era médium, psicógrafo, e publicou vários livros. Não será em 2012, quando Chico revela a data limite do Velho Mundo, Inácio de Antioquia, Recha de Luz, 2019, o ápice da transição planetária, Chico Xavier, Mandato de Amor, e Pedro Leopoldo, Vista por Xavier. E ele participa de palestras, de seminários, de congressos espíritas no Brasil e fora do Brasil. Chico contou para o Geraldinho que há 7.000 anos atrás ele viveu no planeta, no sistema de Capela. E contou qual foi o motivo que fez com que acontecesse o exílio de Capela para a Terra. E Bezerra de Menezes, na época, era presidente de um país de Capela e que foi ele quem apertou o botão que deu início à guerra nuclear. E, na época, Chico era seu almirante. Isso faz com que se entenda por que Chico Xavier sempre falava que ele era um espírito cheio de dívidas e que não tinha usado de uma forma correta a sua inteligência em outras vidas. E falou também que há 40.000 anos, o seu grupo espiritual, junto com Emmanuel e outros espíritos que nós conhecemos, eles vêm caminhando juntos.
E pela sua firmeza de propósito e sua consciência, assumiu o compromisso com Jesus no planeta Terra. E ele cumpriu com essa promessa, esse compromisso que ele teve com Jesus, desde a sua vida como Isaac, 2000 anos antes de Cristo, e até 2000 anos depois de Cristo. E aqueles que conviveram com ele olhavam para ele como o exemplo que deviam seguir. E entendiam que o burilamento, né, a renovação moral é possível. E que Chico ele teve 4.000 anos de renúncias em benefício da humanidade. Uhum. E no livro, Na Próxima Dimensão, do Carlos Alberto Bacelli, e pelo espírito do Dr. Inácio Ferreira, dos capítulos 7 ao 10, se fala, Dr. Inácio descreve o que aconteceu, como foi a chegada, né, o retorno de Chico ao mundo espiritual. Doutor Inácio, perdão, ele estava na direção do hospital, né, espiritual lá, e aí ele recebeu a notícia do desencarne de Chico. E ele, junto com o doutor João Fernandes e com outros espíritos que também tinham sido de Uberaba e desencarnados, se dirigiram para o velório de Chico em Uberaba. E observaram que vinham espíritos de várias regiões do Brasil e fora do Brasil, e todos estavam indo lá para o local do velório, que foi no grupo Espírita da Prece. E chegando lá, o doutor Inácio e seu grupo observaram que havia uma luz azul intensa que estava banhando aquela casa onde estava acontecendo o velório. E essa luz, ela conectava aos planos superiores. E mesmo Chico, estando desligado do corpo, o seu espírito permanecia aqui no ambiente da Terra. E os benfeitores espirituais que estiveram com ele durante os seus 75 anos de trabalho com a mediunidade estavam esperando que viessem ordens superiores para levá-lo para as esferas mais elevadas. E o grupo do Dr. Inácio observou também que se formaram duas filas, uma de encarnados e outra de desencarnados. E que todo mundo estava ali para agradecer, para orar por Chico, e aquelas orações e os sentimentos que emanavam em direção ao Chico formavam uma luz amarelo brilhante que protegia todo o ambiente. E ali no local, todos estavam comentando sobre a grandeza de Chico e como se sentiria a sua falta. Havia até quem se preocupasse, será que a Terra ainda receberia alguém, né, da categoria de Chico, tão bom e tão humilde ao mesmo tempo? E observou-se que uma homenagem tão grande no desencarne de um espírito que acabou a sua missão só se viu com Jesus e com raros espíritos de grande elevação. Estavam ali presentes também Clarencio, Aniceto, dentre outros mentores espirituais que trabalharam com Chico nas obras de André Luiz. E os pais de Chico não estavam ali porque eles estavam em processo de reencarnação. Enquanto isso, o espírito de Chico ficava descansando como se fosse uma criança, no colo da sua segunda mãe, que foi a Cidália. Doutor Dilon explicou que Chico estava assim debilitado devido ao grande desgaste físico, né? E que ele precisava se desligar totalmente. E isso ainda não tinha acontecido. E no mesmo tempo em que ele se recuperasse daquelas lutas que ele teve na Terra, ele aos pouquinhos ele ia despertando, mas se mantendo parcialmente consciente. O plano superior já vinha fazendo a preparação para o dia do desencarne de Chico nos 3 últimos anos de vida dele, para que não fosse tão traumático nem para ele, nem para a família espírita. E lá estavam presentes também muitos jovens desencarnados que foram agradecer ao Chico pelas cartas de consolo
que ele entregou para os seus familiares. Enquanto estavam esperando que acontecesse o sepultamento, um espírito chamado Paulino perguntou ao doutor Odilon se ele acreditava que Chico foi Kardec reencarnado. O doutor Odilon respondeu que acreditava e também confirmava, e que se alguém quisesse se aprofundar nesse assunto, deveria investigar a correspondência pessoal de cada um deles, e aí perceberia que era o mesmo espírito. E ele disse também que esse é um assunto polêmico entre os espíritas encarnados. Mas no plano espiritual, há grupo espiritual do qual o Dr. Odilon faz parte e não tem nenhuma dúvida sobre o assunto. Outros espíritos que estavam ali presentes, como o Dr. Inácio, o Gabriel Delane, Antusa, Sebastião Carmelita, que foi o bispo inquisidor que queimou os livros de Kardec, que soube dessa informação diretamente de Chico. Então, esses espíritos todos endossaram essa afirmativa do Dr. Odilon. Enquanto Chico descansava no colo de Cidália, não paravam de chegar espíritos dos dois planos da vida. E estavam ali também Meimei, Maria Dolores, Irmã Sheila, Alta de Souza, José Hermínio e Dona Carmen Perácio, que foi o casal que iniciou Chico na doutrina espírita. Enquanto isso, verificou-se que as ligações perispirituais que uniam o espírito de Chico ao seu corpo iam ficando cada vez mais fraquinhas. Mesmo Chico tendo se desprendido do seu corpo físico assim que desencarnou, como o seu corpo ia ficar exposto por 48 horas para visitação pública, o plano espiritual estava alimentando o seu corpo físico com fluido vital, para evitar o constrangimento de uma cadaverização do corpo de Chico ali. E Chico continuava parcialmente consciente. Quando chegou perto da hora do enterro, a luz azul ficou mais intensa ainda e parecia que estava querendo mostrar o caminho que Chico ia percorrer para ele chegar à outra dimensão. E havia um silêncio no ambiente e Leon Denis chegou, junto com o irmão José e Herculano Pires. E Leon Denis fez uma preleção, em que ele falava que estavam ali reunidos para receber um espírito que, após cumprir de uma forma exemplar a sua missão, estava voltando ao mundo espiritual. E ele disse, de maneira direta ou indireta, cooperamos com ele, para que a obra que ele próprio encetou na segunda metade do século XIX se desdobrasse na revivescência do Evangelho. A semente espalhada por suas mãos germinou prodigiosamente. E falou também que agora era a vez, né, no terceiro milênio, deles, esses espíritos que lá estavam, reencarnarem na Terra para ajudar a Terra a se elevar espiritualmente. E que deveriam assumir o compromisso de servir, a exemplo de Allan Kardec ou Chico Xavier, o iluminado espírito que em duas existências consecutivas consolidou para a humanidade os princípios da fé raciocinada. Terminando a sua fala, sentiu-se no ar um perfume muito agradável e a luz azul foi ficando cada vez mais intensa. E aí apareceram, né, tornaram-se visíveis, com forma humana, os espíritos de Emmanuel de Bezerra de Menezes e Eurípides Barçanufo. Veneranda e Celina, a mensageira de Maria de Nazaré, estavam com a aparência de anjos. E todos que ali estavam ficaram tão emocionados com o que viram que se ajoelharam e choraram. Veneranda fez uma prece, falando sobre o retorno do Chico, pedindo forças para a sua nova etapa, agradecendo a Deus pela ajuda que tinha dado a ele e dizendo que ele era um exemplo a ser seguido. E disse assim, que não nos seja lícito o descanso
enquanto o orbe planetário, onde tantas vezes espiamos as nossas faltas, se transfigure em estrela de real grandeza a fulgir na glória dos mundos redimidos. E finalizando sua prece, na mesma hora em que o cortejo fúnebre se encaminhava para o sepultamento de Chico no plano físico, no plano espiritual, a luz aumentou de uma tal maneira que parecia que tinha um brilho maior que o brilho do sol. E ouviu-se uma voz surgindo ali da luz. Vinde a mim todos os que andais em sofrimento e vos achais carregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. A cena era indescritível. No meio daquela luz intensa surgiram dois braços luminosos e o espírito de Chico saiu do colo de Cidália e foi para esses braços luminosos. E, de repente, a luz assumiu, né? Tornou-se visível com uma forma parcialmente humana. Abraçou Chico, aconchegou-o ao seu peito e beijou sua fronte. E todos que estavam ali choraram novamente, porque a emoção era muito forte. E Chico foi assim carregado por Jesus e se despediu de todos que ali estavam com um sorriso. E diante daquela cena, o doutor Odilon, que agora entendia a expressão conduzido num carro de fogo, e aquela faixa da luz azul, aos pouquinhos, ela foi sumindo em direção aos planos superiores. E todos se perguntando: para onde será que Chico foi? Será que nós vamos vê-lo novamente? É que ninguém, não passou pela cabeça de ninguém, né? O tamanho da elevação espiritual de Chico, e nem a grandiosidade da missão que Jesus confiou a ele. Ivone Pereira, Sebastião Carmelita, Caibá Schutel e Batuíra também estavam presentes e se mostraram surpresos com o nível, o grau de elevação espiritual de Chico, convivendo ao mesmo tempo com a sua bondade e a sua humildade. E aí o doutor Dildon explicou que os grandes espíritos sabem muito bem como fazer para se disfarçarem quando envergam um corpo de carne, para não ficarem expostos. Mas mesmo assim, Chico sofreu terríveis perseguições. E qual terá sido o legado que Chico nos deixou? Qual é esse legado? O legado, ele não se limita só às suas psicografias. É muito mais do que isso. O verdadeiro legado que Chico deixou são as lições vivas, a sua prática diária da caridade, da humildade, a assistência, o socorro aos carentes, aos necessitados, o desapego aos bens materiais, um exemplo de humildade que se deve seguir. Ele ensinou através do seu comportamento de vida. E as mais recordações de cunho material estão na Casa de Memórias e Lembranças de Chico em Uberaba. Lá podem ser encontradas as cartas psicografadas, boinas, roupas e o próprio quarto humilde em que ele viveu. Concluindo, então, nosso estudo, Chico, ele disse várias frases, me parece que são mais 100, tem bastante frases, mas eu escolhi uma para que a gente refletisse nesse final. A frase é: ninguém pode voltar atrás e fazer um novo recomeço, mas qualquer um pode recomeçar e fazer um novo fim. Ou seja, não podemos desfazer
o erro, o mal que nós fizemos. Mas podemos, daqui para frente, nos determinarmos, termos um propósito de fazer diferente, de procurarmos ser pessoa melhor, um espírito melhor, exercitar mais a caridade, a bondade, a gentileza, a fraternidade, aprendermos um pouco mais a nos colocar no lugar do outro, como eu gostaria que fosse, o outro também gostaria. E com essa reflexão em nossas mentes, vamos nos unir para fazermos a nossa prece de encerramento. Pai de amor e de bondade, somos imensamente agradecidos por nos proporcionares momentos como esses, Senhor. É muita alegria que sentimos. É muito bom falarmos de um espelho tão grandioso, tão bondoso, que o Senhor tão amorosamente colocou aqui na Terra para nos dar tantos ensinamentos, tantos exemplos. Que fortalecidos e iluminados por vós e pelos teus mensageiros divinos, possamos nos capacitar cada dia mais para sermos melhores do que somos, para fazermos melhor do que fizemos até hoje. E que o Senhor, nesse momento, Pai, envolva a todos nós com a sua luz bendita, com as suas bênçãos, trazendo paz e serenidade ao coração de todos. Assim seja, Senhor. Graças a Deus. Um beijo grande no coração de todos. Até a próxima.